Olá, querido assinante, como vai você? Muito bem-vindo a mais um programa aqui. E olha, porque agora com novidade, vocês em casa poderão estar interagindo conosco aqui também. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso chat NET Educação. E você que está linkado aqui pela internet da NET, você pode aqui fazer as suas perguntas também, porque hoje temos um assunto que, sem dúvida alguma, é fundamental, não só para a família, para os educadores, para os alunos também, e para a gente poder entender um pouquinho mais também sobre esse assunto tão bacana que é ambiental também, né? Hoje nós vamos estar falando aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que sabe de tudo mais um pouco. Vamos bater um papo aqui e você em casa também pode estar com a gente aqui fazendo as suas perguntas através do nosso chat. Estamos aqui ao vivo para que você realmente faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, tá bom? Não perca tempo, nós vamos estar falando aqui com o senhor Vitor Massal, que ele é um grande educador. Como vai, Vitor? Bem-vindo ao nosso programa, viu? Olá, tudo bem? Bom, o tema de hoje é a educação ambiental além da escola. Esse é um tema, sem dúvida alguma. Eu queria que você, antes de responder aqui as perguntas dos nossos queridos nossos internautas, que você falasse um pouquinho de você, quem é você, o educador, a pessoa que trabalha em ONG. Fique à vontade. Na verdade, é até engraçado meio falar isso, porque por formação eu sou formado em design, né? Me formei em design gráfico. Numa história meio maluca de, inclusive, defender no meu trabalho de conclusão a questão de reparar essa questão da comunicação e falar, pô, ela tem uma responsabilidade social. E daí eu fui em fundo na questão de qual a responsabilidade social do profissional de design. Em cima disso, eu acabei caindo na área de educação. Eu já militava desde os 12 anos. Desde os 12 anos? Desde os 12 anos, me interessava por questões ambientais. Militava naquelas, né? Participava de um evento da SOS Mata Atlântica, outro do Greenpeace, né? Levava o tema para a escola e tal, né? Mas daí foi quando eu percebi, caiu a questão da educação na minha vida. Né? E daí eu comecei a me envolver em ONGs, organizações não governamentais, voltadas para as questões ambientais, né? Tá. Agora, Vitor, como que os alunos enxergam essa questão ambiental? Hoje está uma coisa mais esclarecida para os alunos, algo que eles encaram com naturalidade? Como que é? Na verdade, eu acho que tem uma questão de até como, não são os alunos, mas as pessoas veem o meio ambiente, né? Hoje, se você chega numa sala de aula e fala o que é meio ambiente, ou o que é natureza, as pessoas vão falar, é a árvore, é a cachoeira, né? Ou falar quem pertence ao meio ambiente, que animais tem, eles vão falar, é a onça, é o tatu, é o leão, tal. Mas em nenhum momento se fala em aqui ou eu também faço parte. Sim. Né? Então falta essa percepção que o meio ambiente é isso, é o meio do ambiente onde se vive. Né? A própria palavra natureza vem de local de nascimento, né? Então, assim, é onde você nasce. Então, a cidade também é um meio ambiente, né? Você se preocupar como as pessoas se cumprimentam na rua ter uma preocupação ambiental, é ter uma preocupação de perceber que o ser humano também faz parte disso. Eu faço parte disso. Né? E isso é uma coisa... E essa visão... eu vejo que nem sempre é trabalhada não só na escola, tanto que perpetua, né? Tanto que até hoje, né? Muitas pessoas ainda não têm essa percepção, né? Verdade. E é uma coisa que tem que ir desconstruindo. A gente percebe que as pessoas, às vezes, no lado do ambiente, pensam que é uma coisa que sempre que o vizinho tem que fazer. As pessoas, às vezes, não se engajam nisso. Às vezes, as pessoas acham que jogar um papelzinho pelo vidro do carro é algo que não vai fazer diferença alguma. É aí que a pessoa está redondamente enganada. Faz sim muita diferença. Cuidar do meio ambiente, ser uma pessoa educada no parâmetro realmente assim de amizade, da nossa comunidade, sem dúvida alguma. É mais ou menos isso que você está explicando para a gente, né? E é legal você falar essa questão do papel, porque se é uma coisa que se fala muito em educação ambiental, é que assim, o trabalho não é trabalhar com ciência, mas é trabalhar a sensibilidade. Quando a pessoa vai e joga o papel pelo chão, ele tem consciência que não deve jogar, ele tem consciência que aquilo suja, ele sabe disso. Então ele tem consciência. O que ele não tem? Ele não tem a percepção que o espaço onde ele está jogando, às vezes aquele espaço público, a rua, é o espaço dele também. Né? Então é isso que a gente fala, é trabalhar a sensibilidade. A partir do momento que ele percebe que esse espaço é espaço dele também, né?
ele já tem uma outra relação, porque ele não faz isso na casa dele, porque a casa ele vê como sendo o espaço dele. Na casa dele ele não faz. Ele não faz. Não é verdade? E olha, gente, o NET Educação é um portal gratuito e direcionado ao uso dos professores, alunos, família e comunidade escolares também, tá? O chat é uma das ferramentas que a partir de agora oferece para melhor promover os conhecimentos entre todos os nossos internautas. Então, você que está assistindo a gente em casa, você que está participando do nosso chat, não perca tempo, faça já a sua pergunta também, para a gente poder aqui, na verdade, aprender um pouco mais e tomar um pouquinho mais de consciência também sobre esse tema educação ambiental, além na escola também. E eu já te pergunto também, Vitor, os professores hoje estão preparados para esse tema também? Olha, eu acho que tem muita gente que tem interesse, tem bastante professor interessado. Eu acho que é meio difícil eu falar assim tão abertamente, até no nível nacional, se eles estão preparados. Mas eu acho que a grande questão do professor é ele perceber que o meio ambiente é um tema transversal a todos os outros temas, né? E que nem sempre é trabalhado isso daí. Tá. Né? Então, assim, é ter realmente essa questão e trazer essa questão, assim, pô, essa sala, foi o que eu falei há pouco, né? Perceber, essa sala de aula é um meio ambiente, né? Como a gente cuida dela? Qual é a nossa relação com o lixo, né? Eu tive uma experiência uma vez muito legal na escola, que foi o seguinte, a garotada jogava muito lixo no chão. Jogava, aquela coisa de sala de aula, terminava o dia aquela bagunça. E para eles era cômodo, porque no dia seguinte ia estar tudo arrumado. Tinha uma pessoa que estava sendo ali, entre aspas, paga para que isso fosse feito. Então, exatamente. Sem preocupação alguma, amanhã está tudo limpinho. Exatamente. O que a gente fez? A gente fez um trato uma vez com o pessoal da limpeza e eles não limparam. No dia seguinte, quando a garotada volta, tá aquela sujeira. E daí eles percebem, a gente gerou isso daí. Né? Olha o que a gente causou, né? Então, assim, você vai trabalhando em cima disso. Bom, Vitor, vamos começar então a responder as perguntas do nosso chat aqui. Aliás, obrigado pela participação de vocês também. A gente tem aqui o Wellington, está dizendo o seguinte: o senhor tem alguma proposta de conscientização específica? Porque temos muitos temas como reciclagem e preservação. Falar de reciclagem já tem uma questão que é meio que eu tinha falado anteriormente, né? Que é a nossa própria relação com o lixo. Eu acho que falar, por exemplo, de reciclagem também tem que tomar, às vezes, um cuidado na escola, assim. Porque é muito comum, às vezes, o pessoal chegar e fazer concurso de reciclagem. Então, quem coleta mais latinha de refrigerante, quem coleta mais garrafa PET, né? Uhum. Tem, às vezes, essas competições. E não percebe que, às vezes, o jovem, pela questão da competição, ele, por exemplo, começa a consumir mais um produto só para gerar aquela garrafa PET ou aquela latinha de alumínio, né? E daí, se a gente lembrar na questão dos R's, que sempre se fala, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, reciclar é a última opção, né? Então, assim, antes tem que trabalhar a redução. Então, assim, a gente tem que meio ter essa preocupação, ter esse cuidado, às vezes, de como abordar esses temas, né? Eu fui uma vez numa palestra, que eu nunca esqueci, que foi a questão justamente... Foi de um designer que trabalhava com a questão de sustentabilidade. Ele disse, o lixo é uma invenção do homem. Né? Ele falava assim, veja os passarinhos, há milhões de anos eles constroem a própria casa e você nunca viu um resto de casa de passarinho jogada por aí. O lixo é uma invenção do homem. Né? Fantástico isso. Né? Mas é exatamente. Né? Então, assim, então, ter essa preocupação até da redução. Então, ter essa preocupação em como abordar o tema, né? E a própria preservação mesmo, acho que é um tema hoje muito em pauta, né? Bem, hoje os temas estão muito em voga até porque está se sentindo as questões ambientais, né? Então, pô, claramente a gente sente a mudança climática, né? Claramente a gente está em pleno inverno e está aquele baita calor, ou em pleno verão está aquele baita frio, né? E de repente as pessoas estão começando a ter essa preocupação, né? Ou começando a perceber que, opa, alguma coisa está acontecendo. Né? A grande questão é, o que está acontecendo? E qual é o meu papel nisso que está acontecendo, né? Temos aqui também o Caio Márcio, que está dizendo o seguinte, o que podemos fazer para que as pessoas tenham a consciência de preservar o meio ambiente? Então, acho que é um trabalho a longo prazo, né? Eu costumo falar muito, né, que é difícil às vezes porque normalmente as pessoas pensam em uma ação, né? E às vezes é meio complicado essa questão de uma ação, não que elas não sejam eficazes, mas assim, as pessoas elas vivem há 20, 30 anos num sistema e que de repente não é simples você desconstruir em uma única ação. Tá. Às vezes você consegue, né? Você toca a pessoa bem naquele
ponto e tudo mais. Mas eu acho que a grande questão é isso, é partir antes de mais nada para a questão da sensibilização e não da conscientização. E o que é fazer isso? É você pegar num ponto que tenha significado para ele. A partir do momento que você traz um significado para ele do espaço em que ele convive, você faz isso. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Kaplan, e ele fala sobre a questão que antes o homem trabalhava na terra, né? E o que acontecia quando o homem trabalhava na terra? Ele chegava, ele retirava a energia da terra e quando trabalhava na terra ele voltava a energia para a terra. E ele fazia parte de um fluxo. A partir do momento que surge a energia elétrica, o ser humano ele passa a ser observador desse sistema. E por acaso é quando justamente o ser humano não se vê mais incluso dentro do meio ambiente, é quando ele fala, ele não se vê mais pertencente. Então ele não se percebe dentro de um ciclo, né? Tá. Daí por acaso, quando você... Daí quem hoje percebe esse ciclo? Pô, são as comunidades quilombolas, comunidades rurais, comunidades indígenas, que é o pessoal que está trabalhando na terra. Então o indígena, quando vai lá e ele vai fazer um cocá, por exemplo, ele não está matando adoidado para poder fazer um cocá de penas. Ele tem uma consciência que aquilo tem uma vida e que é preciso e eu tenho um limite em cima disso, assim como dentro da plantação e tudo mais, né? Eu acho que a questão é trazer esse significado e é questionar as pessoas. É muito comum hoje você chegar na sala, perguntar para uma criança, poxa, da onde vem essa água? E o pessoal fala, da fábrica. Da fábrica. Né? Porque a água dentro do copinho, dentro da garrafinha e tudo mais, ou o próprio leite, né? Vem da fábrica, né? Falta esse contato, assim, eu acho que um ponto importante é isso, é ter o contato, é levar as pessoas para terem contato. Temos aqui também a Natália. Aliás, Natália, obrigado pela sua participação aqui. Acho que a Natália deve ser educadora. Qual a sua sugestão em relação à metodologia que devemos abordar nas escolas? Tem um trabalho que eu fiz, eu vou trazendo muito algumas experiências porque eu acho que pode ser interessante, que foi a construção de Agenda 21 na escola, né? O que é uma Agenda 21? Durante a Eco 92, que foi uma conferência de meio ambiente, durante a Rio 92 e que muito se fala, e ela tem um papel importante porque ela foi um evento aberto para a sociedade civil. Tinha uma árvore lá, né? E essa árvore era chamada de árvore dos sonhos. E as pessoas iam lá e iam botando seus sonhos nessa árvore, que era o que elas queriam para o século XXI. Isso virou uma metodologia, né? E que hoje se chama Agenda 21. O que é Agenda 21? Quando a gente pega uma agenda e bota lá, dia 2 de fevereiro eu vou fazer tal coisa, você está assumindo um compromisso para fazer uma coisa dia 2 de fevereiro. Quando você faz uma Agenda 21, você fala, eu estou assumindo um compromisso para o século XXI. Né? Então, quando a gente ouve falar em protocolo de Kyoto, da questão das emissões, né? A COP e tudo mais, o que é isso? São agendas 21. O interessante da Agenda 21 é que ela funciona tanto nessa questão governamental, global e tudo mais, como pode funcionar aqui. Né? Aqui, eu e você, ou aqui uma sala de aula, né? Ela tem essa dinâmica também. E eu fiz um trabalho de construção de Agenda 21 dentro das escolas. Que foi um trabalho de eles perceberem, pô, o que a gente quer dentro dos nossos espaços, e daí vamos, então, traçar metas do que a gente quer e ações, não só a escola, mas junto com a comunidade. Daí eu fiz um trabalho com a garotada convidou a comunidade, né, e eles traçaram metas. E é muito interessante que, de repente, eles começaram a questionar hábitos, né, voltando até, eu não lembro quem fez a pergunta, né, mas eu acho que a questão muito também questionar hábitos. Então, por exemplo, a garotada falou que, por exemplo, uma coisa que queriam melhorar era a questão da limpeza. Né? Eles falaram, pô, o banheiro é muito sujo. Né? Era uma escola pública. Daí você fala, pô, legal. Então, qual é a nossa ação em cima disso? Eles falam, é aumentar a limpeza. Daí a gente conversando, né? Sim, mas quem suja o banheiro? A gente suja o banheiro. Então, o trabalho está em aumentar a limpeza ou que as pessoas sujem menos? Eles falaram, tem, que a gente suje menos. Então, eles começaram a fazer ações onde eles sensibilizavam os outros alunos da escola a sujar menos o banheiro. Né? Quando você diz garotada, qual é a faixa etária dessa criançada? Desse processo em particular foi de 11 a 14 anos, nesse que eu participei, né?